Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus. Querido, pode voltar agora, pode sentar no teu lugar. A gente não pode esquecer das pessoas que se dedicaram, que estão se dedicando. Ao Elias e a Rosa que estão à frente, que estão lá coordenando esse projeto. Mas em especial as pessoas que estão trabalhando lá. Eu quero que você dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida de cada um deles. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que está novo aqui, querido? Pela primeira vez está aqui, eu quero que levante a mão bem alto. Você que está pela primeira vez aqui. Novo, que está aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem derramado, Deus tem feito. Sabe de uma coisa? Eu tenho algo no meu coração de que para mim não existe outra opção. As pessoas podem ir para cá e ir para lá e Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você quer andar no caminho, tem que andar com Jesus. Quer andar na verdade, tem que andar com Jesus. Quer ter vida, tem que andar com Jesus. Então não tem saída, querido. Não tem jeito. Se você olha para cá, tem que olhar para Jesus. Se olha para lá, tem que olhar para Jesus. Só não olha para trás porque Jesus está na frente. Tem que olhar para frente para achar Jesus. Então não tem saída, não tem jeito. Sabe, você quer andar no caminho? Anda com Jesus. Você quer vida? Anda com Jesus. Você quer andar na verdade? Anda com Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Querido, eu não vejo outra saída. Sinceramente, sabe, tem tanta gente que tenta de um lado para o outro e pensa que pode levar a vida sozinho, como quer, como acha, sabe? Eu não vejo outro caminho. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não entregue a sua vida para Jesus. Eu não consigo. Para mim, todas as pessoas, sem exceção, precisam entregar a sua vida para Jesus. Aí vão estar no caminho tranquilo. Aí vão ter vida. Aí vão estar andando na verdade. Esse é o fato, querido. Todas as pessoas, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem jeito. Quanto mais nós demoramos, mais nós passamos por dificuldade. Interessante é que todas as pessoas que entregam a vida para Jesus, elas dizem o seguinte: por que eu não fiz isso antes? Passa às vezes 10 anos, 15 anos, aí entrega a vida para Jesus, e aí diz: por que eu não fiz isso 15 anos atrás? Eu entreguei minha vida para Jesus com 30 anos. Por que eu não entreguei com 12? Fica de pé. Você tem a oportunidade hoje à noite de entregar a tua vida para Jesus, de te colocar na presença do Senhor e dizer para Ele, fazer um convite para Ele, entrar na tua vida, entrar no teu coração. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, fica com a tua mão levantada, eu quero orar contigo. Eu quero que você diga assim, após mim, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero declarar que eu sou pecador, que eu preciso de Ti, mas eu sei que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que perdoa todos os meus pecados. Eu posso ficar tranquilo, eu não preciso ficar preso aos meus erros do passado, porque o Senhor perdoa. E os erros que eu cometi agora, eu me arrependo, e eu sei que o Senhor me perdoa. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida, faz morada no meu coração. Eu te recebo como Senhor e Salvador
único e suficiente para a minha vida. Eu te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Fica a tua mão levantada ainda, querido. Você que fez essa oração. Todos aqueles que fizeram pela primeira vez essa oração, fica com a mão levantada. Só aquelas pessoas que já fizeram uma vez essa oração, baixe a mão. Eu quero quem está do lado dessas pessoas que estão com a mão levantada, pega na mão dela, querido. Pega na mão dela e vem correndo com ela aqui para frente. Pode vir, traz ela junto aqui para frente. Vem junto com ela. Vem junto com ela. Pega na mão dessa pessoa, vem junto com ela. Não precisa ter vergonha, querida. Não precisa ter vergonha, pode vir. Vem, vem, você que hoje fez pela primeira vez essa oração, vem junto para cá. Olha aqui para mim, querida. Olha aqui para mim, querido. Olha isso, vira aqui para mim. Tem mais gente? Olha só, olha aqui para mim. A Bíblia nos ensina de que quando nós pedimos para Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele entra na nossa vida e Ele muda a nossa história. E sabe, se nós temos uma história não muito boa, quem sabe de tantas tentativas frustradas, de algumas coisas, a Bíblia diz que Jesus apaga essa história. Deus diz assim, eu não esqueço mais, eu não lembro mais o que tu fez ontem. Se tu pediu perdão, eu não lembro mais, eu apaguei já. Como se Ele pegasse uma borracha e apagasse os nossos erros. Quando nós nos arrependemos, com Deus é assim. A gente não precisa ficar pensando depois, será que Deus me perdoou? Não, não é isso que Ele diz. Ele diz que Ele apaga o nosso passado. E sabe, os nossos erros nos levam a ter uma vida muitas vezes não muito boa. Mas quando Deus apaga os nossos erros, os nossos pecados, nós podemos ter uma vida diferente. A Bíblia diz, Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele continua dizendo assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquele que recebe Jesus no seu coração é um filho de Deus. Então hoje, coração, entra na minha vida, eu te recebo como Senhor e Salvador. Não foi isso que você orou? Bom, então agora você é um filho de Deus. Mas pastor, antes eu não era. Não, a Bíblia nos ensina que nós somos criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus no seu coração. Então se você hoje recebeu, você faz parte de uma família agora muito grande. Eu sou o irmãozinho de vocês mais novinho. E tem uma família muito grande aqui que está muito feliz com vocês aqui hoje à noite. Olha para trás aí. Olha aí. Uou! Fica aqui, fica aqui. Deus abençoe. Deus abençoe demais, querido. Deus abençoe demais. Eu quero que vocês vão junto com esse moço da bandeira verde ali. Vão junto com esse moço da bandeira verde ali. Ele tem uma palavra para vocês. Apóstolo Ricardo. Glória a Deus. Todos lembram do apóstolo Ricardo? Então dá um aplauso ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Nunca me esqueço que, eu acho que foi a supervisão de João, que um dia estavam num aniversário, e eu fazia tempo que não tinha pregado aqui na igreja. E, então tinha dois que já estavam fazendo treinamento, estavam bem avançados. E um olhou para o outro, eu estava aquela noite junto ali, um olhou para o outro. E eu vi que eles perguntaram um para o outro assim, quem é esse aí? E daí um respondeu, parece que esse é o chefão aí. Muita alegria estar aqui. Deus tem feito muita coisa. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, Todo-Poderoso, alinhamos o nosso pensamento e o nosso coração contigo hoje à noite. E liberamos nesse lugar uma graça que vem dos céus. Uma graça que vem da tua parte para o teu povo, para aqueles que confiam, para aqueles que creem em ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero neste lugar
sobre a vida de cada pessoa que chegou aqui essa noite. Voltará para a sua casa, voltará para o seu lar fortalecido, voltará para o seu lar, Senhor Deus querido, com o seu espírito transbordante da tua presença, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Ore comigo, diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu recebo em minha vida mais da tua graça e libera a minha fé para crer cada dia mais naquilo que tu preparaste para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Tem balão estourando ainda, hein? Deus está fazendo e revolucionando sua igreja nesses últimos tempos, levando a sua igreja a estabelecer Deus aqui nessa terra e mudando de mentalidade as pessoas que estão servindo a Deus. As crianças podem ir com a sua professora para o culto infantil, ok? Todas as crianças, isto. Então, Deus está fazendo uma revolução muito grande. Essa semana tivemos o privilégio de estar com o governador do estado, lá no gabinete dele, lá no Palácio do Governo, falando do poder de Deus para a vida dele, o que Deus está fazendo nesse estado do Rio Grande do Sul. Muito lindo. Estávamos em alguns pastores lá, e ele foi que nos convidou, porque ele está vendo o que Deus está fazendo, abrindo as portas, liberando e tentando, dizendo que qualquer coisa que nós precisássemos do governo estava à disposição. E vai acontecer muitas coisas agora, inclusive nesses dias de Copa. Agora, eles mesmos, por iniciativa do governo do estado, convidaram nós, evangélicos, para que a gente organizasse um movimento muito grande, e o governo vai bancar tudo, e vão vir aqui a seleção dos atletas de Cristo aqui para o Rio Grande do Sul, fazer um trabalho bem grande aqui. Vão vir vários atletas e vão estar aqui evangelizando. Provavelmente algum vai vir aqui na igreja também, uma grande probabilidade que algum estará aqui. Teremos muita coisa pela frente aqui. E nesses dias da Copa estarão aqui junto conosco uns atletas de Cristo, e vão estar jogando com algumas entidades, com alguns meninos aqui no Rio Grande do Sul. Um grande evento também, tudo patrocinado pelo governo do estado. Eles estão entendendo de que os evangélicos, os cristãos, estão fazendo um trabalho sobrenatural aqui nesse estado aí. Amém? E querem ajudar, e querem que esse trabalho se multiplique, cresça, para que realmente Deus possa cada dia impactar mais essa terra. Bem, tem muitas coisas acontecendo, mas eu gostaria de falar alguma coisa rapidamente, que eu comentei, que eu entrei nesse assunto, falei um pouco sobre esse assunto no Conexão Vertical, e mostrei algumas ideias. Eu gostaria de, agora rapidamente, de falar um pouquinho mais sobre isso, e vou falar nas próximas vezes que vocês me encontrar, vou falar bastante, tenho falado bastante sobre isso. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, ele mostra de que no mundo havia formas de pensar. A primeira forma filosófica de construir uma sociedade era o que se chamava a forma dos bárbaros. Ou seja, como é que os bárbaros pensavam naquela época? Os bárbaros eram um estilo, não era simplesmente um povo como brasileiros,
mas era uma forma de pensamento. E como eles pensavam, era a forma de pensamento que se espalhou pelo mundo. E como eles governavam, qual era a forma deles fazer sociedade? A forma deles fazer sociedade era que havia um governo, e esse governo, ele produzia, ele estava lá no poder, porque ele produzia medo nas pessoas. Então, quanto mais esse governo era mais sanguinário, quanto mais forte, quanto mais ele apresentava poder, quanto mais ele era carrasco, quanto mais ele extorquia e mostrava a força dele, mais as pessoas temiam esse governo, e as pessoas, então, esse governo continuava no poder, e se achavam superiores, logicamente, àquelas outras pessoas. Estão me entendendo? Essa era a forma. Hoje ainda existe, assim, sistema de governo assim, ainda existem sistemas assim, alguns um pouco mais maquiado, mas ainda, por exemplo, o terrorismo é um sistema que pensa assim, eles geram medo. Esses dias eu ouvi de que mataram uma criança de 9 anos, que por acaso entrou no esconderijo dos terroristas, e a criança caiu lá dentro, estava brincando, foi e se escondeu lá dentro. E para mostrar que eles sabiam que criança era inocente, que ela não estava espiando nada, mas para mostrar o poder deles e criar medo, diz: ninguém entra aqui, mataram a criança e colocaram ela publicamente. Ou seja, é uma forma de criar medo. Essa era a forma que os bárbaros governavam. Todo mundo tinha que servir a eles, tinham que pagar impostos a eles, e se não pagava, né, matavam, levavam como escravos e faziam. Essa era a forma de governo no mundo inteiro. O mundo inteiro era dirigido por essa forma. Deus tirou um homem desse meio, chamado Abraão, e começou a construir na vida de Abraão, e selecionou Abraão e começou a dar um modelo de Deus para a sociedade. Como Deus pensava a sociedade. E depois continuou, e foi até Moisés, e Moisés, então Deus ainda deu mais revelação, e isso se tornou realidade no governo de Davi. Então Davi fez um país poderoso. Eu quero que vocês entendam que os princípios de sociedade que Deus deu, de comunidade, de governo, os princípios de vida, os princípios filosóficos de como se vive uma sociedade, sempre levam ao desenvolvimento, sempre levam à prosperidade, sempre levam à saúde, sempre levam ao bem-estar, sempre levam ao crescimento. Depois, os judeus foram levados para a Babilônia, onde o pensamento bárbaro governava, e ficaram lá, e no meio termo, nesse meio tempo, entre o ano 400, o último profeta Malaquias, até João Batista, foram 400 anos, e nesse período surgiu uma outra forma filosófica de sociedade, que foram os gregos, os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros filósofos que construíram um novo pensamento de sociedade. E esse pensamento de sociedade que eles construíram é o pensamento que depois os romanos tomaram, porque os romanos formaram um grande império, e depois essa forma de pensamento perdurou até hoje. Nós hoje, o nosso tipo de sociedade hoje, é uma sociedade alicerçada nos pensamentos gregos. A forma de sociedade, a forma que nós vivemos, a forma de governo, né? A democracia, por exemplo. A democracia é um pensamento grego, é uma forma grega. A forma de justiça, a justiça pelo castigo, é uma forma grega. Deus não faz justiça pelo castigo.
Deus faz justiça pela restituição. Alguém tirou alguma coisa de mim? A Bíblia ensina que a forma que Deus pensa que tem que ser a justiça, ele tirou algo de mim, agora ele vai ter que me pagar o dobro, porque ele roubou de mim e vai ter que me pagar o dobro. Estão entendendo? Então ele vai ter que me trabalhar para me restituir, não simplesmente ser preso e eu continuar com a minha perda. Essa forma é uma forma grega de pensar que nós vivemos na sociedade. A forma de Deus é: tu roubou dele, agora vai trabalhar e vai pagar em dobro aquilo que tu roubou para ele. E em determinados casos, até 4 vezes mais. Vocês estão vendo a forma diferente de pensar? A forma grega e a forma de Deus. A forma que Deus deu para Abraão. A forma hebraica, a forma judaica. E assim, muitas coisas na sociedade são dessa forma. Ainda hoje, para vocês terem uma ideia, a grande maioria dos judeus, porque esse pensamento de Deus estão nas leis que Deus deu para Moisés, e muitos judeus ainda hoje, vivem com esse pensamento, o pensamento que Deus estabeleceu para o reino dele. Esses dias eu estava lendo um livro que fala dos judeus nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, judeus nos Estados Unidos são 2% da população. 2%. Mas só para vocês terem uma ideia, 2%. Agora eles são 40% dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ou seja, das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, 40% são judeus. Mas só o total da população é 2%. Dos professores universitários, 25% dos professores universitários nos Estados Unidos são judeus. Dos prêmios Nobel nos Estados Unidos, ou seja, as pessoas que fizeram coisas novas, 50% são judeus. Por quê? Eles seguem o pensamento de Deus, da sociedade de Deus, da forma que Deus pensa as coisas. Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, eu só estou dizendo alguns dados para vocês, existem dezenas de dados. Por exemplo, na prisão, apenas 0,2% são judeus. Ou seja, 10 vezes menos proporcionalmente que a população. São as pessoas, ou seja, que em média, pelo que eles estavam estudando, que em média um trabalhador judeu ganha 50% mais no salário que um trabalhador que não é judeu. Tudo isso nos Estados Unidos. E por quê? Porque eles têm uma mentalidade ainda, em algumas coisas, segundo aquilo que Deus deu para o povo judeu. E eu poderia passar aqui 2, 3 dias falando para vocês desta mentalidade do povo judeu, mentalidade hebraica, comparado com a mentalidade grega que a nossa sociedade vive. Existem muitas coisas que conflituam, muitas que são diferentes. E na verdade, quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós não entendemos as coisas. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita com uma mentalidade hebraica, mas nós lemos ela com uma mentalidade grega. E por isso, às vezes, a gente não entende as coisas. Por exemplo, Deus sempre pensou a sociedade como famílias, como tribos, né, como linhagem, familiares e assim por diante. Nunca nós vimos Deus falando de instituições. Instituições legais são famílias para Deus. Mas para a nossa sociedade hoje, grega, são organizações. São empresas, são associações e assim por diante. A gente nunca lê na Bíblia a associação tal, a empresa tal, ou isso, aquilo. Nós sempre lemos na Bíblia, fulano de tal, filho de tal, da tribo de tal. Ou seja, sempre pensamos e sempre vemos família. Estão me entendendo o que eu estou falando? Deus pensa, por exemplo,
na sociedade de Deus, na sociedade hebraica, Deus disse assim: a pessoa que é líder é o pai, é aquele que gerou uma grande família que veio atrás dele. Como alguém podia ser poderoso? Tendo uma grande família. Ou seja, e filhos que tivessem e fizessem coisas e assim por diante. E esse é o pensamento de Deus. Agora, na sociedade moderna é o seguinte: quanto mais eu galgar posições e passar por cima das outras pessoas, quanto mais alto eu estiver na sociedade, e aí começa as disputas, passando, competição, colocando as outras pessoas para trás, para que eu alcance coisas maiores, enquanto que para Deus o pensamento é: como é que eu vou ser grande? Sendo um grande pai, ajudando aqueles que estão abaixo de mim e não passando por cima deles. Vocês estão vendo a diferença do pensamento de Deus e o pensamento grego da nossa sociedade? Pois bem, agora, quando nós vimos isso dessa maneira, tem uma coisa que entra em conflito direto conosco. Porque todas as vezes que nós lemos na palavra de Deus, e às vezes a gente lê e a gente não se percebe, não se dá conta, de que Deus fala assim: e o Senhor fez, que Abraão prosperasse e deu muita riqueza. Depois a gente lê que Deus fez com que Jó, Deus restituiu, deu em dobro para ele tudo aquilo que ele havia perdido. E quem foi que Deus deu? Quem foi que deu para ele? Deus. O pensamento hebraico, o pensamento de Deus, é que a prosperidade, a bênção vem de Deus. Diga assim: a bênção vem de Deus. Mas no nosso pensamento, no pensamento grego, e por isso que às vezes nós temos dificuldade, no nosso pensamento, da forma como nós pensamos, que viemos de uma sociedade grega e vivemos, como é que se alcança prosperidade? Através de estratégias, através de coisas que nós fizemos, pessoas que alcançam negócios mais altos, que fazem, que são um pouco mais espertos, que alcançam isso, aquilo. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Nós tiramos Deus do negócio e dissemos: tudo depende de nós. Então, quando nós pensamos como é que podemos ser abençoados, nós só pensamos: bem, eu vou estudar mais, vou arrumar um outro emprego que eu ganho mais, vou fazer alguma outra coisa, e nós temos muita dificuldade de seguir o padrão de Deus, porque na nossa mentalidade, eu prosperar não tem muito a ver com Deus, não tem muito a ver com a bênção de Deus, tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com o meu salário, tem a ver com as coisas. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Mas de acordo com a palavra de Deus, o pensamento de Deus é que a bênção de Deus é que verdadeiramente enriquece. Eu posso trabalhar, posso fazer negócios e desenvolver a minha vida financeira também, com muitas dores, com muito sofrimento, com muitas perdas, com muitas coisas. Ou seja, as estratégias, o muito trabalho, tudo isso vão te gerar prosperidade. Mas entende uma coisa: isso não apenas gera prosperidade, mas gera dores, gera sofrimento, gera perdas e assim por diante. A Bíblia diz que a bênção de Deus é aquela que enriquece. Diga assim: a bênção de Deus é que enriquece. Não é o meu trabalho, simplesmente. É a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus é que me faz prosperar e não acrescenta dores. Essa é a diferença. Ela me faz prosperar e eu ainda continuo com a minha família. A bênção de Deus me faz prosperar e eu ainda continuo com saúde.
A bênção de Deus me faz prosperar e eu ainda continuo com os amigos. A bênção de Deus me faz prosperar e eu não me mato trabalhando. A bênção de Deus me faz prosperar e eu tenho muitas coisas, porque é a bênção de Deus. Então, se eu quero entrar debaixo da forma de como Deus e ser abençoado por Deus, eu tenho que mudar a minha disposição mental e entender de que é Deus que me faz prosperar. Diga assim, é Deus que faz prosperar. Uau! Isso é muito difícil. É muito difícil a gente entender. Porque as pessoas têm tanta dificuldade de trazer uma oferta a Deus. Porque as pessoas têm tanta dificuldade de trazer o dízimo. Sabe por quê? Porque para elas, quando estão dando para Deus, estão diminuindo daquilo que tem. E não estão entendendo de que essa é a forma que Deus estabeleceu para que Ele possa te abençoar. Que isso vai gerar bênção na tua vida. Diz assim, mãe, eu vou trazer isso, mas eu estou perdendo. Porque agora eu vou ter que trabalhar mais para recuperar isso. Uau! Esse é o pensamento grego. O pensamento de Deus é o seguinte: vocês tragam os dízimos, as ofertas, e eu quero dizer uma coisa: eu vou fazer vocês prosperar como vocês não imaginam. Por quê? Porque eu sou o dono da prata e do ouro, Deus diz. E é eu que tenho o controle disso. É eu que faço vocês prosperar. É eu que vou abrir as janelas do céu. É eu que vou abrir negócio bom para vocês. É eu que vou dar um emprego melhor que tu nem imaginava que podia ter. É eu que vou abrir um negócio novo. É eu que vou fazer com que as coisas aconteçam e vão bem para você. Sabe por quê? A bênção de Deus. Ele que controla as coisas. Ele é que faz com que as coisas caminhem e andem como Ele quer. Mas quando a gente tem a mente grega, a gente diz, não, eu vou ter que, eu vou dar meu dízimo, porque eu sou da igreja, eu vou trazer minha oferta, mas eu vou ter que trabalhar mais agora. Esse é um pensamento que não tem fé. Agora, quando eu entro no pensamento de Deus, quando eu entro na linha e jogo fora o pensamento grego e começo a trazer um pensamento da sociedade, da forma que Deus, que é o mundo, eu começo a compreender. Ele é que controla todas as coisas, é Ele que me abençoa. E se eu obedecer a Ele e seguir os mandamentos e fazer aquilo que Ele diz, eu vou prosperar na minha vida. Eu vou para frente. Ele vai abrir as portas, Ele vai evitar que eu perca dinheiro onde os outros estão perdendo dinheiro. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer outra coisa. Porque é a bênção de Deus que enriquece. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Mas quando nós continuamos com o pensamento grego, nós não compreendemos essa forma de pensar. E tudo nós começamos a trabalhar com o dinheiro como se fosse apenas resultado do nosso trabalho. E tem que continuar assim. Se tu pensa assim, vai ter que continuar assim. Por quê? Porque não está crendo que a bênção de Deus é que vai te gerar prosperidade. E se tu não está crendo, Deus não vai poder fazer. Vamos ficar de pé agora. Eu quero fazer um apelo aqui. Um apelo que tu mude de mentalidade. Que tu entre da mentalidade de Deus na tua vida. Que tu entre na mentalidade da Bíblia. E quando tu leia lá que Deus fez com que José prosperasse na prisão. Que Deus fez com que José e todas as coisas de Potifar prosperassem pela mão de José. Quem foi que fez com que as coisas prosperassem? Deus. Tudo que José fazia prosperava. Por quê? Porque Deus fazia com que prosperasse. Quem fazia com que as coisas prosperassem? Deus. Ele trabalhava e Deus fazia prosperar. Deus abria as portas, fazia com que o trigo fosse melhor, fazia com que as coisas acontecessem, fazia com que não havia perdas, fazia com que havia acidentes, fazia com que não havia lástima, fazia com que os funcionários fossem melhor, fazia com que as coisas acontecessem mais facilmente. Deus dava chuva na hora certa, Deus dava o sol na hora certa, ou seja, Deus abre as portas e faz o que é necessário, porque a bênção vem dele. Amém? E para que a gente libere isso,
Não adianta apenas eu trazer minha oferta e dizer, bem, eu fiz meu compromisso. Mas tu tem que trazer a oferta com a mentalidade de dizer, Deus, eu estou trazendo minha oferta e eu sei que tu é que faz prosperar. E eu creio, a bênção, tu disseste, quando eu trago meu dízimo, minha oferta, as janelas do céu se abrem. As janelas do céu se abrem. Apesar de eu ter feito uma faculdade de administração, uma faculdade de ciência contábil, 2 pós-graduação em administração, tudo estudando estratégias de como é que fazer com que as coisas possam ser melhores para ganhar mais dinheiro, para fazer isso, aquilo. Sabe de uma coisa? Eu hoje entendo de uma coisa, que a bênção procede de Deus. Amém? Então precisamos construir a nossa mentalidade, continuar estudando, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, mas o Senhor Deus fará prosperar os nossos caminhos. Então pega agora o teu envelope e traga a tua oferta. Traga a tua oferta, crendo nessa palavra, crendo nisso, entendendo que a bênção de Deus, que quando tu está trazendo o teu dízimo aqui, tu não está te desfazendo de algo, não está diminuindo, mas tu está liberando a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Entendeu isso? Está liberando a bênção de Deus. Deus irá fazer prosperar os teus caminhos. Ele prosperará naquilo que tu colocar a tua mão e fará com que tu seja bem sucedido. Isso é o desejo dele. Pega a tua oferta agora, pega na mão, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que tu tenha esse entendimento agora. O entendimento de que o teu crescimento, a tua prosperidade, as coisas que vão acontecer na tua vida, vão ser liberadas na tua vida. Lembra de uma coisa. Isso é o pensamento que vem de Deus. O Senhor fará prosperar os teus caminhos se tu obedecer Ele. E como é que tu está mostrando que tu crê que é Ele que controla tudo isso? É Ele que abre os caminhos, é Ele que fecha as portas da destruição, é Ele que fecha a porta da destruição, das maldades, das maldições, das coisas ruins, das enfermidades, das doenças. Ele que fecha a porta para que acidentes não aconteçam. Ele que fecha a porta para que o teu inimigo não alcance vantagem sobre ti. Ele que fecha as portas. Precisa crer nisso, precisa confiar nisso. Diga assim, pega teu envelope agora, levanta a mão, diga assim: meu Deus, eu sei que é tu quem me fazes prosperar, que a verdadeira prosperidade, sem dor, sem sofrimento, procede de ti. Procede de ti. Tu é que controlas a humanidade. Tu que controlas a natureza, as situações. É tu quem fazes as coisas para que os teus filhos prosperem e se desenvolvam. Por isso agora, em nome de Jesus, eu trago meu dízimo, eu trago minha oferta. E Senhor, essa é a amostra da minha fé. Muda a minha mente, de uma mente grega, que pensa que tudo depende do homem, das suas estratégias, para uma mente que entende que o Senhor é que traz a verdadeira prosperidade, a verdadeira bênção, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero confiar em Ti, e que as portas se abram, e que as portas se abram sobre a minha vida, em nome de Jesus, e que as portas se abram sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos trazer nossa oferta ao Senhor agora. Venha por esse caminho, entra aqui, volte por lá, traz a tua oferta aqui, tua oferta ao Senhor, confiando nisso, querido. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Um aplauso forte ao nosso Senhor. Muito obrigado, meu Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Não me lembro quando foi a última vez que eu preguei aqui, mas a última vez que eu preguei, eu sei o que eu preguei. E eu falei sobre como é que nós somos transformados. E comentei de que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E quando eu falei tudo se fez novo, eu disse de que o meu corpo continuava igual, de que a minha mente, minha alma continuava igual, mas que o meu espírito estava completamente novo, totalmente novo. Sou completamente novo, uma nova criatura no meu espírito. E o meu espírito está completamente renovado, amém? O meu espírito é o centro da minha vida. Na verdade, a vida está no espírito. Então, a minha vida, quem eu sou, de fato, quem cada um de nós somos, aquilo que nós somos está no nosso espírito. Nós somos o nosso espírito. O nosso corpo, logo nós vamos morrer, e quando morreremos, nosso corpo vai ser completamente deteriorado. Nossa alma, nosso espírito voltam ao Pai. Agora, o nosso espírito é o centro, é aquilo onde está a nossa vida. A grande questão é de que o nosso corpo, nós compreendemos o que está acontecendo conosco no nosso corpo pelos 5 sentidos: pelo tato, pelo olfato, pela audição, por aquilo que eu escuto. Então, os 5 sentidos, eles nos dão capacidade de nós interagirmos e sabermos o que está acontecendo conosco. Mas o nosso espírito, ele não é sensível, ou seja, nós não conseguimos ter uma relação clara com o nosso espírito. E muitas vezes nós não compreendemos, e por isso que algumas pessoas acham que nem existe espírito, porque a pessoa não consegue interagir com o seu espírito. Porque são coisas espirituais e nós estamos vivendo no mundo material e temos dificuldade de interagir
com as coisas espirituais, inclusive com o nosso próprio espírito. E por isso, às vezes, achamos que a nossa vida, ela apenas é corpo e alma. A alma, onde estão a nossa vontade, sentimentos, onde estão nossos pensamentos, mas o espírito é onde está todo o nosso ser, a nossa vida, quem nós somos mesmo. Agora, no nosso espírito é que nós fomos totalmente transformados. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, então o nosso corpo será transformado também. Então o nosso espírito já foi, e o nosso corpo então será completamente transformado, assim como já foi o nosso espírito. Mas enquanto Jesus não vier, a Bíblia fala que nós temos que renovar nossa mente. E como é que nós vamos renovar nossa mente? Renovar nossa mente na direção daquilo que Deus já fez em nossa vida. Daquilo que Deus já produziu em nossa vida. Eu gostaria de ver alguns versículos bem rapidamente, para fazer você relembrar. E o primeiro deles se encontra em Colossenses 3, 9. Diz assim, que nós precisamos renovar-nos, ou seja, ser transformados. Projetem ali, Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Lembrem essa expressão, porque eu vou voltar a ela. Renovado em conhecimento. Diga assim: renovado em conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da imagem do seu Criador. Ou seja, nós estamos sendo renovados quando nós conhecemos que nós fomos recriados na imagem do nosso Criador. Olhem bem para mim. Hoje, eu e tu, nós que estamos aqui, temos a mesma natureza de Jesus dentro de nós. Diga assim: eu sou coparticipante da natureza divina. Ou seja, a natureza que havia em Jesus, a imagem do seu Criador. Ou seja, eu, no meu espírito, eu agora já tenho essa característica. Mas a minha alma ainda não está completamente funcionando assim, não está pensando assim, não está vivendo assim. Mas aqui a Bíblia diz que precisamos renovar, precisamos melhorar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, e nos transformar para sermos aquilo que nós já somos, a imagem do nosso Criador. Vamos ver agora livro de Efésios, capítulo 2, versículo 22 a 24. Fala de novo, 22 a 24. Eu quero ler junto com vocês. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Em outra tradução diz assim, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga assim: Deus me criou no meu espírito em verdadeira justiça e santidade. Uau! Por isso que tu és santo. Por que tu pode ser chamado santo? Porque o apóstolo Paulo chamava as pessoas da igreja de santos. Eles eram, como os jovens dizem, eles eram santinhos, todos eles. Eles eram todos aqueles que faziam tudo perfeito, certinho, sem erro. Não! É porque eles tinham sido criados no seu espírito. O seu espírito tinha sido completamente transformados. E eles tinham sido recriados em completa e total santidade. No espírito já não há nenhuma mácula. Não há erro, não há nada, mas a justiça, a pureza, a santidade. Diga assim: eu sou santo. Acredita nisso. Acredita nisso. Tu és santo no teu espírito.
No teu espírito não há mácula, não há condenação, não há pecado. Jesus te perdoou, te limpou, não há erro, não há condenação. Tu foi justificado, é justo, é um homem que não tem erro e falha nenhuma diante de Deus, porque Jesus perdoou tudo e limpou tudo. Ele te fez, eu sou santo. Foi isso que Jesus fez contigo no teu espírito. Amém? Agora mais um versículo ainda, que fala, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Que fala que nós somos um espírito justo e aperfeiçoado. Diz assim: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão descritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que ele está dizendo aqui? Que vocês agora são pessoas que têm um espírito justo e aperfeiçoado. Não significa que está melhorando. Aqui essa palavra diz perfeitos. Essa é a palavra certa que diz assim. Então nós somos um espírito justo e perfeito. Uau! Diga: eu sou justo e perfeito em meu espírito. E tem gente que está com dificuldade de acreditar nisso. Mas é isso que Deus te fez. E por isso tu és santo. E por isso tu vai poder entrar no céu. E por isso só precisa mais o teu corpo ser transformado, porque o teu espírito já foi transformado. Se fez novo, tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E agora tu precisa começar a pensar dessa forma, a pensar desse jeito, começar a ter uma mentalidade dessa forma, ou seja, que eu sou um homem, uma pessoa transformada no meu espírito, já não sou mais aquele velho homem. Mas agora eu gostaria de explicar para vocês como é que funciona. E eu preciso 3 voluntários aqui para me ajudar. 3 voluntários que venham aqui para frente para me ajudar. Quem é que vem? Rapidinho, venham aqui para frente. 3 voluntários. Isso. Temos os 3, venham aqui para frente, aqui em cima. E projeta aqui Romanos, capítulo 8, versículo 6, na NVI, ok? Romanos 8, 6. Venham aqui. Isso. Aqui diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Diga assim: a mentalidade da carne leva à morte, gera a morte, produz a morte. Mas a mentalidade do espírito produz vida e paz. Então agora nós vamos ver. Aqui, projeta aquele desenho. Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa. Quero que tu entenda. Aqui está o espírito do homem, a alma do homem e o corpo. Estão vendo? Conseguem ver? O homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. Eu disse para vocês que o espírito foi totalmente transformado. O espírito é santo, puro, tem a natureza de Deus, a natureza divina ali. Isso é a imagem, foi criado a imagem do Criador. Mas o corpo, que é o símbolo da carne, que leva ao pecado, é o contrário daquilo que está no nosso espírito, porque isso que a Bíblia diz, que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. Então, o que acontece? O espírito quer uma coisa e a carne quer outra coisa. Estão me entendendo o que eu estou falando? Porque o que é que o espírito quer? O espírito quer aquilo que ele é. Ele é santo, puro, reto. O que a carne quer? Pecado, erro, corrupção. E agora a carne fica dizendo para a mente, fica dizendo para a alma: olha, é isso aí, vamos fazer isso, tu é um cara assim mesmo, é isso aí, a situação é essa e não tem mais jeito. E daí a pessoa pensa assim:
Agora o Espírito diz, não é bem assim. O Espírito diz, não, tu és santo, e agora eles não se comunicam entre si. O Espírito e a carne não se comunicam entre si. Quem está no meio é a alma, estão me entendendo? Então, a alma recebe informações do Espírito e recebe informações da carne. E quando nós lemos aquele versículo, diz assim, a mentalidade, quando a carne tem influência sobre a nossa mente, a mentalidade da carne gera a morte, gera destruição, gera corrupção, gera coisas ruins, gera doenças, falta de paz, tristeza, agonia, tudo de ruim. Mas a mentalidade do Espírito, ou seja, quando a minha mente é influenciada pelo Espírito, que foi completamente renovado quando Jesus entrou na minha vida, quando o meu Espírito influencia a minha mente, o resultado é vida e paz. Ou seja, é aquelas coisas boas que produz. Agora, preste bem atenção. Aqui, vem um pouco para cá. Abre um pouquinho mais. Aqui está a alma, ok? Aqui está a carne. E aqui está o Espírito. Estão entendendo? Agora, o que acontece? Preste bem atenção. Porque muitos cristãos têm uma mentalidade derrotada. Tudo aquilo que o homem precisa, Deus já deu. Diga assim, tudo aquilo que eu preciso, Deus já deu. Será que há poder para curar em ti? Há poder, porque a Bíblia diz assim, que o poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos é o mesmo poder que opera em nós. Então, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos é o mesmo poder que está no nosso espírito. Amém? Bate aí dentro. Bate, está aí dentro. Está aí dentro. O poder de Deus está aí dentro. Não dessa barriga gorducha aí, mas do teu espírito. Está me entendendo? Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus já nos deu. Quando nós queremos ver como é nossa carne, nós vamos lá no espelho e olhamos no espelho. E vimos se está bonitinho, penteadinho direitinho, arrumadinho, gola no lugar, se tem uma espinha, se não tem, se está a barba bem feita ou não. Nós olhamos no espelho. Se nós queremos saber como é o Espírito, qual é o espelho do Espírito? A Bíblia, a palavra de Deus. Se tu quer saber como é o teu espírito, leia a palavra de Deus. Na Bíblia mostra como é o teu espírito. Nós não conseguimos ver com esses olhos, mas nós podemos ler na palavra de Deus, e na palavra de Deus, Deus está dizendo, é justo, é puro, é santo, é transformado, há poder. Tudo isso está em nosso espírito. Por isso que quando Pedro estava falando para aquele paralítico de nascença, na porta do templo, na porta formosa do templo, ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso que te dou. O que ele tinha? Poder no espírito dele. Vocês estão me entendendo? Poder de Deus. Isso ele tinha com ele, estava no espírito, ele compreendia isso. Mas agora, a mente derrotada, ela não compreende isso. Ela não olha, ela não lê a Bíblia, ela não sabe isso, ela não entende isso, não sabe que Jesus mora nela, não sabe que o Espírito Santo habita nela, não sabe que Deus transformou ela, não sabe que há algo grande, uma revelação sobrenatural de Deus na vida dela, não sabe o que Deus fez na vida dela quando ela aceitou Jesus. Então ela é sempre influenciada pela carne. Estão me entendendo? Sempre. Então a carne vai ali e diz para ele,
muito doente. Tomar hoje. E daí a alma vai acreditar no quê? Nele. Por quê? Ela não sabe que aqui diz assim, mas tu já está curado? Tu já está sarado? Há poder em Jesus? Jesus já libertou há 2000 anos atrás. Há poder para curar, para sarar. A força de Deus está aqui. Então, sabe o que acontece? A alma acredita, estou mal, estou ruim, sou um derrotado. Diz um monte de coisa para ele. Eu sou um derrotado mesmo. Ninguém gosta de mim. Vai lá. Eu sou cheio de dores, me dói tudo. Me dói a minha perna, minhas costas. Até o meu cabelo dói. Uau, uau. Agora a alma que escutou aqui, qual é a mente da alma que escuta a carne? São derrotados. Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Você está entendendo? Olha a minha situação de desespero que eu estou. Eu não sei se eu tenho jeito na minha vida mesmo. Você está entendendo? Se a carne já disse que estava mal, a alma pega e dá um jeitinho, e dá uma aumentadinha ainda mais. Né? Dá uma forcinha. E agora ela chega diante de Deus com qual pensamento? Com pensamento de derrotado. Com pensamento dizendo, agora eu vou ter que ir lá pedir para Deus para ver se Ele me dá uma ajuda. Para ver se Ele me dá uma ajudazinha. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque ele está escutando a carne. Ele está escutando aquilo que é corrompido. A mentalidade da carne que produz, em última instância, a morte. Mas, agora vamos esquecer isso, ok? E agora vamos fazer com que o Espírito, que a nossa alma, escute o Espírito. Escute aquilo que Deus diz na palavra dele a nosso respeito. Aquilo que ele fez. Agora, diz lá. Sou curado, sou forte. Jesus já me libertou, sou vitorioso, mais que vencedor. Sou curado, sou forte, mais que vencedor. Jesus Cristo já me curou. Você está entendendo? Agora, a mente fica pensando isso. Jesus já me curou. Ele diz, todos, há 2000 anos atrás, pelas suas pisaduras, fostes passado curados. Ou seja, eu já sou curado. Ele me deu o Espírito e me fortaleceu, aquele que me ajuda, está comigo em todas as circunstâncias, que me faz prosperar, que me faz caminhar em vitória, em todas as coisas que o apóstolo Paulo diz, somos mais que vencedores. Como ele não nos dará todas as coisas que nós necessitamos, uma vez que ele nos deu Jesus, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso, o Espírito vai falando para a alma. Agora, quando a carne vem dizer, diz de novo aquilo que tu disse antes. Eu sou um derrotado, ninguém gosta de mim. Eu sou cheio de dores, a minha perna dói, as minhas costas dói. Agora, a alma, ela partiu de uma outra mentalidade. De uma mentalidade de vencedor. De uma mentalidade de uma pessoa que sabe que Jesus já fez dela uma nova criatura. As coisas antigas já estão derrotadas, já não tem mais valor. Então, em vez de ir para Jesus e dizer, Jesus, agora como vai ser na minha vida? Sabe do que a alma diz assim? Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Toda enfermidade pode ir saindo no nome de Jesus, porque Jesus já morreu lá na cruz há 2000 anos atrás. Sabe de uma coisa? Ele não vai mendigar, ele vai determinar, porque ele já sabe quem ele é. Ele sabe o que está acontecendo. Ele é um homem vitorioso, ele é uma pessoa que estabelece as coisas. Ele não é um mendigo, um desgraçado que fica mendigando diante de Deus. Ele sabe aquilo que Deus já fez na vida dele. Ele tem uma mentalidade
do Espírito que produz vida e paz. Amém? Estão me entendendo como é? Então, ele tem uma mentalidade de vencedor. Porque ele primeiro, ele está sob a influência do Espírito. O Espírito influencia a mente. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele vê é aquilo que Deus disse. O espelho ele fica olhando, em vez de ficar olhando no espelho de casa, as dores, os sentimentos. Porque o que a carne fica falando para ele? Fica falando as coisas através dos 5 sentidos. Fica falando, tu ouviu o que aquele cara falou para ti? Ele fica escutando, fica sentindo, fica isso, fica aquilo. Todo dia ele fica transmitindo coisa para a mente. Mas o que a gente tem que fazer? Encher a nossa mente, renovar a nossa mente com as coisas da palavra de Deus, com as coisas do Espírito de Deus, com a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. E quando nós enchemos e damos atenção para a palavra de Deus, e não para aquilo que a carne fala, nós nos tornamos mais que vencedores. Amém? E quando vêm as dificuldades, elas vêm por uma porta e tem que fugir por 7 portas. Vem por um caminho, tem que sair correndo por 7 caminhos. Por quê? Porque eu sou um vencedor. Porque eu sou um vencedor. Eu estou escutando aquilo que Deus fez na minha vida. Isso é que eu sou. Eu não sou isso. Eu sou isso. Isso é que eu sou. Eu preciso renovar minha mente agora. Amém? Antes, quando nós estávamos no mundo, só escutava aqui. Agora, tem que escutar o que Deus está falando, o que Deus fez. Tem que olhar no espelho, dia e noite. Por isso Deus disse para Josué, medita na palavra de dia e de noite. E tudo quanto tu fizer, será bem sucedido. Para quê? Renovar a mente. Renovar a mente. Tirar fora o pensamento carnal. E se ligar com o Espírito. Estar junto, do lado, com o pensamento de Deus. Ser um só espírito com Ele. Amém? E assim Deus faz de um homem que outrora era derrotado. Como é que eu agora posso ser vencedor? Porque eu já não escuto mais a carne. Eu agora escuto a palavra de Deus, o Espírito, aquilo que Deus fez por mim. E então eu começo a experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas de Deus. Amém? Muito obrigado para vocês. A partir de hoje, em todas as situações de vocês, partam com a mentalidade do Espírito, da palavra de Deus. Partam de uma mentalidade vencedora. Amém? Fica de pé então agora. É necessário que a tua mente seja renovada. Pelo conhecimento, o entendimento e revelação daquilo que tu verdadeiramente é em Deus. Daquilo que realmente Deus fez em tua vida. Daquilo que realmente Deus operou na tua vida. Feche os teus olhos agora. Quando tu chegar diante de uma dificuldade, eu quero que tu compreenda agora, entenda agora. Já existe a saída. Vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus já tem a saída para ti. Quando tu vai para a palavra de Deus numa dificuldade, ali há a solução. A solução está na palavra de Deus. No teu desespero, vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem a solução para ti. Quando alguém estava doente, Jesus liberava a palavra de Deus. E a palavra de Deus
produzia cura. Quando as pessoas estavam famintas, Jesus liberou a palavra de Deus e os pães se multiplicaram. Quando a morte chegou na casa, destruiu a esperança no lar, Jesus liberou a palavra e um milagre aconteceu. A solução de tudo, tudo na tua vida está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. A solução de todas as necessidades da tua vida estão na palavra de Deus. Quanto tu necessitas, o Senhor já de antemão sabia e já providenciou uma solução. E essa solução está na palavra de Deus. E quando tu escuta a palavra de Deus e crê na palavra de Deus que o Senhor é o meu pastor, e como continua? Nada, diga nada, nada, nada me faltará. Agora eu tenho a palavra de Deus. Ele disse que nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Quando eu estou desesperado, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Quando eu estou desesperado, a Bíblia diz que Ele refrigera minha alma. Ali está a minha saída. A palavra de Deus tem a saída. Deus refrigera minha alma. Agora eu posso escutar: o Senhor Deus vai encontrar a saída da minha situação, porque Ele diz que Ele está refrigerando a minha alma, e Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, e que a bondade e a misericórdia me seguirão, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aonde está a saída? Na palavra de Deus. Aonde está a resposta? Na palavra de Deus. Mas se eu olhar para o mundo, olhar para a carne, escutar isso, em vez de escutar a voz do Espírito, da palavra de Deus, se eu olhar para o mundo, a tendência é a desgraça, a depressão, a tristeza, a agonia, destruição. Mas se eu escutar a palavra de Deus, ali está a saída. Em todas as coisas. E eu começo a declarar isso na minha vida. E começo a falar quem eu sou. Começo a determinar quem eu sou. Começo a determinar aquilo que Deus já fez por mim, que Ele já me deu. Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele já me deu isso. Agora, o que eu preciso fazer não é mais mendigar diante de Deus, ficar diante dEle clamando e dizendo: Deus, por favor, me dá isso, me dá aquilo. Agora sabe o que eu preciso fazer? Ele já me deu tudo o que eu necessito, está no meu espírito. Eu preciso liberar agora. Eu preciso usar a palavra para liberar as coisas que Ele já me deu, que já estão aí. O poder já está aí dentro de ti. E como é que esse poder é liberado? Pelo entendimento, pelo conhecimento, pela revelação e pela declaração da palavra. Quando eu entendo isso, tenho a revelação, a compreensão disso, e eu libero isso pela palavra, pela minha boca, a fé é liberada pela palavra que eu falo. As coisas que não existiam vêm à existência. As coisas que eram invisíveis, estavam na dimensão espiritual, se tornam realidade na tua vida, porque Ele já te deu. Agora, ao invés de tu chegar diante de Deus e ficar colocando diante dEle a necessidade, agora a tua mentalidade precisa ser: eu vou liberar aquilo que Deus já me deu para a minha vida. Eu vou liberar a palavra, vou confessar a palavra. A palavra.
vou crer na palavra, vou me concentrar na palavra, não vou deixar que a carne e que os pensamentos de derrota tomem conta, mas a palavra de Deus é a verdade. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, cada pessoa que sair daqui hoje à noite, quando sair desse lugar hoje à noite, Senhor, entende desde o dia que receberam Jesus em seu coração, podem dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Há uma esperança da glória, há uma confiança que as coisas grandes, excelentes, gloriosas estão destinadas para a tua vida, estão destinadas para ti. Cristo em nós, a esperança dessa glória. Levanta bem alto tuas mãos agora. Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje à noite, eu quero aqui liberar a tua palavra em minha vida. Te peço perdão por escutar a voz da carne. Te peço perdão por dar mais atenção aos 5 sentidos do que a palavra de Deus. Diga uma, conflitua com a outra. E agora, eu decido crer na tua palavra, confiar na tua palavra. Eu sou mais que vencedor. Todas as coisas, o Senhor me conduz ao triunfo. Eu sou uma nova criatura. Já não sou mais aquela velha criatura, derrotada, destruída, mas sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura, um espírito novo, um espírito perfeito, a imagem do Pai, santo, puro, verdadeiro, justo. É isso que eu sou, é isso que Deus me fez por intermédio de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu saio daqui com mais alegria no meu coração. Quero declarar todos os dias com os meus lábios quem eu sou verdadeiramente em Jesus Cristo. Quem eu sou verdadeiramente em Jesus Cristo. Muito obrigado. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Nós vamos sair daqui, mas antes de nós sair daqui, nós vamos fazer uma declaração aqui, uma confissão. Diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que não sou mais um derrotado. Desde o dia que Jesus entrou em meu coração, eu sou mais que vencedor. Agora, toda a libertação, toda a cura, toda a prosperidade, toda a grandeza, a glória, a excelência habita em meu espírito. Santidade, justiça, perfeição, sabedoria habita em meu espírito. Assim é o meu espírito. E no nome de Jesus, quero renovar a minha mente e declarar aqui que se eu estou em Cristo, não há nada, não há ninguém, não há coisa nenhuma, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem homens, nem anjos, que poderão me afastar do amor de Deus. E se o Senhor é por mim, quem poderá ser contra mim? Eu sei que não há nada maravilhoso demais para que Deus não possa fazer. Eu sei que Deus quer a minha cura, o meu bem-estar, a minha paz,
a minha prosperidade, a minha família sadia, em nome de Jesus. Eu sei que esse é o desejo dele para a minha vida, e tudo isso ele já conquistou para mim e colocou em meu espírito. E hoje à noite eu libero isso sobre a minha vida: saúde, prosperidade, bem-estar, família saudável, em nome de Jesus. Uma mente alegre, uma alma de paz, em nome de Jesus. Saio daqui hoje declarando a minha vitória, que em todas as coisas o Senhor me conduz em triunfo. Está declarado, e eu digo amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso forte ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Pela tua palavra, Deus. Obrigado por aquilo que tu fazes para nós. Que cada pessoa retornar para a sua casa hoje, durante essa semana, tenha uma semana de tremendas vitórias em sua vida. Tremendas vitórias em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão aí, bem forte. Semana que vem vamos ter um novo encontro. Convida pessoas para serem transformadas pelo poder de Deus. E estarem aqui domingo de novo, festejando com muita alegria. Que tu tenha uma semana abençoadíssima de vitória. Se tem alguém com alguma necessidade especial, pode vir aqui na frente. Vamos ministrar e orar sobre tua vida e liberar o poder de Deus sobre ti. Deus te abençoe demais. Uma semana de muita vitória em nome de Jesus. Vem queimar.